galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, que dia ontem, hein? Eu acho que todo mundo já deve ter visto alguma coisinha, mas quem não viu vai ver. Quero comentar sobre a entrevista do Dilma para o Brasil 247. O que foi aquilo? Aquela amostra de amor, né? Aquela amostra de democracia. E, obviamente, a imprensa passou pano. A gente vai falar sobre isso. Também quero trazer para vocês, no primeiro tema, algumas notícias sobre a economia brasileira. E eu acho que vocês já esperam que as notícias não são boas. E se vocês esperam isso, vocês estão corretos. Depois eu quero falar do Haddad, uma das coisas mais interessantes do vídeo de hoje. Estávamos certos muito antes do que pensávamos. O que é que eu quero falar com isso? Aguarda só um tiquinho. Depois eu quero falar sobre... Ah, meu Deus do céu, como descrever isso, né? Eu quero falar algumas coisas que envolvem justiça e segurança pública. Por isso que eu escolhi aquela foto ali do Dilma com o Dino. E, gente, tem aquela máxima, sabe? Quem não procura, não acha, né? E acho que o governo está aplicando isso, vocês vão entender, um desmantelamento de alguns órgãos que eu acho que deixam a população brasileira bem temerária, ainda mais com o histórico que o PT tem. Mas depois disso, depois de muita confusão que eu vou mostrar para vocês, o que importa é que a democracia venceu. Sim, pelo menos é o que diz um grande aliado do picanheiro. Não vou adiantar muita coisa. Quero comentar sobre algumas notícias internacionais. A viagem do Dilma, né? Pra lá visitar os comunas. E se der tempo, comentar alguma coisa aí do Jair, da Michelle. Teve evento do Pérez, são as notícias. Mas vamos começar. Eu acho que não é possível que exista um brasileiro que acompanhe política, que já sabe o que aconteceu no dia de ontem. Mas se você ainda não sabe, o Dilma concedeu entrevista para o Brasil 247. E eu acho que ele, não sei, né? No meio do caminho achava que haveria algum tipo de corte, algum tipo de edição, então ele podia falar o que ele quisesse. Tanto que ele falou, ó, corta essa palavra aí. Ele se empolgou um pouquinho, né? E tá ali, ó, só vou ficar bem quando... com o Moro. Disse Dilma, lembrando que falava quando estava preso, né? Todos os veículos noticiaram isso, uns mais, outros menos. A Globo tentou dar aquela passada de pano. A Globo, quando postou o vídeo nas redes sociais, coloca o momento que o Dilma, ele começa a comentar sobre a ex-mulher, irmão, né, etc, tudo mais. E aí ele fica triste, chega até a chorar. Aí a Globo colocou esse pedaço para tentar comover o telespectador. E aí no final coloca esse trecho aqui que ele fala do Moro e da turma da Lava Jato de Curitiba. E aí vejam só, se você ainda não viu o vídeo, vamos dar play aqui porque é rapidinho, 30 segundos. Vamos escutar aqui juntos. É esse daqui. Como eu tinha inocência, uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse Moro. Eita! Não se corta a palavra fuder aqui. É quando eu falava assim, olha, como eu tinha... Vocês já imaginaram, né? É aquela pergunta, eu sei que é retórica, é óbvia, mas faço questão também de frisar, porque... tu já imaginou se fosse Bolsonaro utilizando a máquina do Estado para dar uma declaração como essa? Não foi uma entrevista fora do horário de expediente, não foi, sabe, uma live que fez pelo celular, pelo computador, não. Foi dentro do Planalto. Levaram os blogueiros chapa brancas, amigos. Tem que explicar. Só que eu comentei tudo isso, né? Acho que todo mundo já tá sabendo, porque na verdade o que eu queria mesmo mostrar para vocês é o consórcio. O consórcio, ele sempre se supera. E ela, a única no Brasil que nunca decepciona, Daniela Lima, a loira mais bonita do Brasil. Em 20 segundos, mais uma vez, ela conquistou meu coração. Vocês têm que ouvir junto comigo. Gente, ainda nessa entrevista ao Brasil 247, Lula também chorou. Lembrando o período em que ele passou preso em Curitiba. Ele lembrou da morte da ex-primeira-dama Marisa e do irmão dele, Vavá, que ele não pôde nem velar o corpo. Gente, ainda nessa entrevista... Eu sei, pessoal, ele xingou, ele falou absurdos, ele atacou meio mundo de gente, ele utilizou, né, o aparato do Estado, mas além disso, ele chorou. Além disso, ele chorou.
dos sentimentos mais nobres do ser humano. Assim que o bebê nasce, o bebê chora. Como que você não vai amar o Lula? Esse é o consórcio de imprensa. Eles têm que achar alguma coisa para passar pano. É inacreditável. Se fosse Bolsonaro, a esquerda entraria com pedido de impeachment. A Globo faria um editorial de 15 a 20 minutos no Jornal Nacional pedindo a cabeça de Bolsonaro, a destituição. Ia falar sobre a liturgia do cargo e disso e daquilo outro, que é um absurdo, os arrobos autoritários, que não está, sabe, não tem as qualificações para ocupar o cargo. Mas como é o Dilma, passaram pano. Passaram pano. E quem não passou pano abafou da população a notícia. O que eu posso garantir é que tudo isso daqui, inclusive as passadas de pano, entrarão para a história. O caos desse desgoverno, um dia as pessoas vão saber. Para mim, o que depende de mim. Vou registrar tudo no Atlas Brasileiro. Quem quiser assinar, aqui em paim.com. Mas vamos continuar. A Dora Kramer, eu acho que ela está se referindo aos coleguinhas, como por exemplo a Daniela Lima, né, a turma do Estúdio Z, da Globo News e diversas outras pessoas. E ela fala o seguinte, vou começar por baixo. Tem uma geração entusiasmada que não está entendendo o que está fazendo com o jornalismo. Contundência é uma coisa, distorção militante é outra, que adiante vai se voltar contra nós. Vai! Já voltou, Dora. Já voltou. É por isso que cada vez mais as pessoas assistem menos vocês. E depois dessa postagem, 3 minutos depois, ela fala o seguinte: não se pode considerar normal que um presidente admita que esteja no cargo para se vingar de quem quer que seja, muito menos que se equipare ao antecessor no uso do palavreado chulo e em tom de ameaça. Quando foi que o Bolsonaro falou que ia se vingar de alguém? Quando foi, Dora Kramer? Ela em 3 minutos, ela esqueceu o que ela postou. Em 3 minutos. Por isso que o povo vai se voltar contra vocês. São mentiras sem parar. Tinha que colocar Bolsonaro no meio. Mas tudo bem. Deixa aí. É picanheira também. Fez o L. E agora fica tentando pagar de boa moça. Continuando. Falar um pouco de economia. A gente vai voltar para o Dilma e para o 247. Mas vamos começar com as notícias de ontem. Estamos comentando sobre as questões ligadas ao mercado de automóveis no Brasil desde janeiro, que ele está em crise, não começou de agora. Crise em janeiro, crise em fevereiro. Agora em março, eu tinha algumas fábricas que haviam parado, comentando o vídeo de ontem, da GM, da Volkswagen, as marcas assim pequenas, né? Sei lá, Gol, tem um outro assim no meio da rua, né? GM, tá? Quem tem GM também, né? Chevrolet, não, quase não vende no Brasil. Agora o Metrópolis fala que também foi a vez da Mercedes-Benz. Também deu férias coletivas. Aí você fala, mas seu nome de Mercedes? Mercedes é carro de rico. Mas Mercedes também fabrica ônibus. Eu não ando de ônibus, ando a pé, eu sou SG, pô, aí é outros 500, né? A gente anda de bicicleta. Aí a nota fala o seguinte, que em princípio os trabalhadores da Mercedes serão suspensos entre os dias 3 de abril e 2 de maio. Imagine, 1 mês com a fábrica parada. 1 mês. Gente, não é pouca coisa. Uma fábrica, para ela começar a operação, assim, parte porque ela liga do zero, até você dar o restart em todas as máquinas, tudo funcionando, nos conformes, etc, tudo mais, ver se nada se perdeu, sempre que você desliga e liga essas máquinas, acontece alguma coisinha até voltar, é um Deus nos acuda. Para você parar 1 mês parado, obviamente a turma da manutenção, da mecânica, toda indústria é assim, não deve tirar férias, deve aproveitar para fazer as preditivas, todos os reparos, fábrica é um Deus nos acuda a maior parte do tempo, só que é 1 mês de férias. É muito tempo parada. Imagina 1 mês sem produzir nada. E a medida foi tomada por causa da falta de componentes, etc, tudo mais, e da queda no volume de vendas. Esse é o principal ponto. Tanto que a venda esperada para janeiro de 2023 eram de 144 mil carros, mas ela ficou em 130 mil. Em fevereiro, a expectativa era comercializar 131 mil, mas as vendas não ultrapassaram 120 mil. Está cada vez pior. O Brasil está quebrando.
Tá todo mundo vendo. E a imprensa continua passando pano. Aí, diante do caos ocorrido, diante de tudo que está rolando, da crise que já chegou, não é uma crise iminente, a gente já está vivendo uma crise econômica no Brasil, o Dilma fala o seguinte, falou que vai cobrar a indústria automotiva, né, a maior produção. Não tem demanda, não tem ninguém comprando, mas ele quer que produza mais. Por que eu não sei. Mas a Folha fala que ao menos 4 grandes montadoras do país, a GM, Stellantis, Hyundai e Mercedes-Benz, anunciaram recentemente período de férias coletivas, citando problemas que incluem o nível de demanda do mercado. Né? Demanda, vendas. E até a Volkswagen também. Abre aspas para falar do Dilma. Como é que estamos passando o que estamos passando na indústria automobilística? Questionou Dilma em entrevista, aproveitando para fazer críticas ao empresariado que, segundo ele, deixaram de pensar no Brasil. A culpa é do empresariado. Não está vendendo, as vendas estão de mal a pior, mas a culpa é do empresariado. Tem que voltar a produzir. Faz o L e não reclama. Vale refeição dura 11 dias no mês. Diz pesquisa, inflação e juro alto são os vilões. Em 2022 durava 13 dias, né? O Dilma já tirou mais 2. Ah, Dilma miserável. Queda no poder de compra leva a refeições menos saudáveis, mostra levantamento. Mas com certeza aqui também é culpa dos empresários, não é culpa do Dilma. DPVAT será remodelado, diz secretário de Reformas. Precisa falar a mesma coisa? Não, né? Vai ser remodelado. Com certeza para você pagar menos, né? O PT adora reduzir as taxas. Não, né? Óbvio. Isso aqui é uma notícia internacional, mas para você ver. O Brasil já vive uma crise de crédito. O Brasil já vive. Imagina o mundo também vivendo uma crise de crédito. Imagina o Brasil, que já estava com problema, e esse problema agora ele está a nível global. Ou seja, as coisas estão indo de mal a pior. O governo precisa fazer alguma coisa, o governo precisa apresentar responsabilidade fiscal, precisa apresentar uma agenda econômica propositiva, robusta, para realmente emplacar e aquecer a economia no Brasil. Mas não estamos vendo isso nem de perto. A Bloomberg fala, gestores veem crise sistêmica de crédito como o maior risco atual, mostra a pesquisa. Levantamento do BOFA, né, Bank of America, com gestores mostra que a inflação perdeu lugar no topo das preocupações para dar espaço a um evento de crédito sistêmico. Enquanto o Dilma tá falando aí, né, reforma tributária, que no final do dia vai ser mais imposto, não adianta falar que não, vai ser isso que vai acontecer. Enquanto reclama de juro, enquanto reclama disso, enquanto o Brasil se fala que não tem crédito, um governo de direita, eleito graças a Bolsonaro, não era o candidato de Bolsonaro, não era ninguém de Bolsonaro, mas tá fazendo jus, pelo menos, até o momento. Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, vamos liberar 400 milhões em créditos acumulados de ICMS para qualquer setor econômico em condição de fazer esse resgate. Valores que serão transferidos pela Cefaz de São Paulo por meio do Proativo. Liberar com rapidez esses valores é dar liquidez para os negócios e ampliar investimentos. Esses dias eu vi um rapaz falando o seguinte, vocês estão com inveja do estado de São Paulo? Era só ter feito 22. Era só ter feito 22. Mas a turma fez o 13 na urna, agora aguenta, né? Foram acreditar no MBL, no Nando Moura, agora o Brasil tá pagando o pato. Na entrevista também o Dilma falou que vai continuar batendo no Banco Central. Assim, na boa. Por meio ele continua batendo, por meio ele faz o que ele quiser. Agora eu não gosto de hipocrisia. E eu não gosto de, sabe, historinha pra boi dormir e falácias. Porque você vê, ó. Na entrevista, o Dilma voltou a criticar o presidente do Banco Central e a autonomia do BC, aprovada justamente para blindar a instituição de interferência política. A gente só vai poder mudar o presidente do Banco Central daqui a 2 anos. Mentira. Mentira. Você pode mudar amanhã. Falar com o Senado, falar na CAI, tá com o PSD, tá com o Kassab, você fala, você chama, você muda. Simples. Para de reclamar. Comece uma campanha real para mudar. O Dilma não quer mudar. O Dilma não quer. Se por algum momento passar na cabeça dele que o Campos Neto pode sair, ele para de criticar. Então por que ele está criticando? Porque ele precisa criar um espantalho. É isso que está acontecendo. Ele precisa criar um espantalho.
É uma briga de mentira. Ele pode trabalhar por isso. Ele quer tirar, então trabalhe para isso. Trabalhe, mande sua base do Senado, comece a fazer os acenos, convoque na CAI, bote para o líder do governo no Congresso, o senhor Randolfo Rodrigues, entrar em campo, juntamente com o senhor Jacques Wagner, que é o líder do PT no Senado, é o líder do governo no Senado, na verdade. Bota os dois, pronunciamento público, vai na CNN do Camargo, não vai faltar espaço, pode ser no Arena com Felipe Moura Brasil, pode ser no programa do Ilan Vac, vai ter as portas abertas, com o Camargo garantido. Vai na Folha de São Paulo, liga pro Lauro Jardim e fala: a gente vai trabalhar para derrubar o Campos Neto. E deixa isso claro. Aproveita e avisa que o candidato de vocês é o André Lara Rezende. De vocês não, né? Da ala política. Deixa claro. Para de conversinha mole. Isso daqui é só para criar um espantalho. Eles não querem derrubar o Campos Neto. É tudo que eles menos querem. Se o Campos Neto sair, qual vai ser a desculpa? Aí eles vão falar: o Campos Neto saiu, aí ele saiu, fez isso, aquilo, outro, o mercado não entendeu. Aí vão botar a culpa no Campos Neto e no mercado, que saiu no momento que ele podia ter resolvido ajudar o Brasil, ele não ajudou, e ele sai, etc. O mercado reagiu mal, e é por isso que o governo deu errado. Nunca vai ser culpa deles. É isso que ele está fazendo. Aí depois fala: ó, eu sinceramente acho que o presidente do Banco Central não tem um compromisso com a lei que foi aprovada de autonomia do BC. A lei diz que é preciso cuidar da responsabilidade da política monetária. Bom, tem o CNM, né, Conselho Monetário Nacional. Vocês podiam rever a meta da inflação, que aí o Dilma reclamou. São apenas 3 votos, o governo tem 2. Os 3 votos, o governo tem 2. É o Haddad e a Tebet. Não mudou por quê? Hipocrisia. Piada isso daqui. Pra enganar os trouxas da esquerda. A lei diz que aí fala, mas é preciso cuidar da inflação também. É preciso cuidar do crescimento do emprego, coisa que ele não se importa. Oh, meu Deus do céu. Não tenho nada a favor do Campos Neto, nada. Literalmente nada. Eu não tenho nada, falando sério, aqui não tô sendo irônico, não tenho nada a favor do Campos Neto. O que eu não aguento é essa hipocrisia da turma do PT, que fica caçando um espantalho. Aí bota aqui, ó. A turma foi lá para protestar na rua, botou a cara do Campos Neto num cavalinho de papelão e tocou fogo. Manifestantes queimam a imagem de Campos Neto em ato contra juros. Tu já pensou? Se fosse a turma da direita fazendo uma manifestação, todo mundo de vermelho, gritando, tocando fogo, não sei, né? Em algum chefe de uma instituição do Estado Democrático de Direito, no mínimo era um ato antidemocrático. Mas aqui a turma da esquerda pode de tudo. Volto a falar, eu não morro de amores, não tenho mesmo, sabe? Quiser trocar, troca aí. Agora para com esse discurso para inglês ver. Essa turma não tá com nenhum interesse de resolver o Brasil. Só querem achar um culpado para depositar a culpa do fracasso que vem sendo esse desgoverno. Aí vamos continuar. Falei pra vocês que essa parte é engraçada. Acho que no vídeo de anteontem, porque acho que até fiz um tweet. Foi anteontem, fiz um tweet depois do vídeo. Você vê, ó. Pra quem não assistiu o vídeo, eu comentava como o Haddad vinha usando já há um bom tempo. Se vocês pegarem um Atlas de janeiro, der uma lida nas notas de economia do Lauro Jardim, você vai entender. Se vocês... quando sair o Atlas de fevereiro, tá andando. Quero soltar pelo menos em sempre dia 15, né, de cada mês. Ele vai ter um delay de 45 dias. Fevereiro também, o Lauro Jardim sempre vinha sendo acionado. E eu falei para vocês 2 dias atrás o porquê a equipe de comunicação do Haddad se aproximou do Lauro Jardim. Que no Brasil ele é o colunista mais lido não só do Globo, mas pelo mercado. Notícias do mercado sempre saem na coluna do Lauro Jardim. Abre lá, tá falando agora do BS hoje de manhã, mas você dá isso aqui, aquilo outro, etc, tudo mais, fusões, empresas. Ele tá falando o tempo todo disso. Então, para conversar com o mercado, se aproximou do Lauro Jardim. E aí eu comentei sobre o arcabouço fiscal, que vai ficar pro final de semana, né? Se próximo final de semana, que vai ter agenda positiva, aí solta aquele caos e ninguém fala nada, né? Porque tem a agenda positiva para tentar criar uma cortina de fumaça. Aí eu terminei de gravar o vídeo, fiz esse tweet falando o seguinte, ó. Até o fim da semana surgirá uma nova crise palaciana entre a ala política e o Haddad. Aí o Haddad vai pedir para o Lauro Jardim soltar uma nota defendendo ele e pintando a ala política como malvados. Tudo jogo de cena. Eu esperava que essa nota viesse próxima do final da semana. Mas já veio agora. Evidência, porque é previsível. Gente, falo pra vocês, eu leio essas porcarias todo santo dia. 1 hora, você começa a saber quando é o Lauro Jardim que escreve, quando não é ele. Até os vícios de linguagem são diferentes.
Me ajuda a te ajudar, Lauro Jardim. E sempre é ele faz seu escrever, né? Não é a Nayara, não é o José que sei lá que também escreve com ele. É o tempo todo isso. Aí, olha a manchete. Clickbait. Manchete é clickbait. O arcabouço do Haddad, aprovado por todos, menos Lula. É um clickbait que fica parecendo que o Lula não gostou. Que o Lula tá contra. Não, mas não é isso. Não é que o Lula tá contra. Ele vai construir, né? O Haddad não pode pintar que o Lula é um cara mau. Não pode pintar. É sempre para favorecer o Haddad, para passar pano e acalmar o mercado. Esse é o objetivo dessas notinhas. Plantada. Nos últimos 10 dias, Haddad cumpriu com paciência invejável a missão de explicar a diversas autoridades o arcabouço fiscal que sua equipe bolou para substituir os teto de gastos. Meu Deus do céu. Que cara amável. Mostrou a Roberto Campos Neto. A informação é que o presidente do Banco Central gostou do que ouviu. A informação, viu, que chegou. Foi a Geraldo Alckmin, que da mesma forma o aprovou. A reação foi muito boa. Simone Tebet, idem. É um arcabouço preocupado com a responsabilidade fiscal, mas preocupado com investimentos. Tudo que os picanheiros querem ouvir. Assim como ocorreu ontem com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, a recepção dos presidentes da Câmara e do Congresso foi muito boa. Já Lula, que foi integrado do projeto do arcabouço na sexta-feira passada, veja como ele usa o aposto. Semana passada já contou pro Lula. Então o Haddad tá aí, irmão. O Haddad tá aí. E tem outra informação aqui que não tá na nota, mas você tem que lembrar das notícias. O Aloysio Mercadante estava correndo por fora para usar esse evento do BNDES que está acontecendo para apresentar o arcabouço dele. Então o Haddad também estava batalhando com isso. Por mais que tenha um teatro, né, um telequete entre essa turma, ainda assim, se demole, obviamente o Mercadante quer se capitalizar, obviamente. Então o Haddad correu, falou, antes do BNDES já tinha apresentado. Aí ele continua, né? Já o Lula mandou que Haddad consultasse mais economistas e expusesse ao Congresso. Então tá vendo? Não é que o Lula foi contra, não é que o Lula não aprovou. Olha só, gente, o Lula quer mais economistas. Olha como ele é aberto. O Lula não mandou conversar com a Gleisi, não mandou conversar com o Rui Costa. Então, economistas, técnicos. Você tá vendo como ele é responsável? E além disso, expusesse ao Congresso. Para ver o que é que o Congresso, olha só, uma frente ampla. Então, não é que o Dilma está contra, o Dilma está a favor, mas ele é democrata. E o Haddad está seguindo todos os prazos que foram estipulados. Aparentemente, foi o único que não aprovou totalmente o que ouviu. Totalmente, mas aprovou muita coisa. Moderado. Ou seja, todo mundo recebeu bem, menos o presidente, que é quem manda. Ou seja, o Haddad não pode apresentar até sexta-feira o arcabouço fiscal, porque quem manda é o Dilma. O Haddad está na parte dele. Na sexta-feira, perguntado se o plano já estava pronto para ser anunciado naquele dia mesmo, após a conversa com o Dilma, Haddad respondeu, está nas mãos dele, a Fazenda cumpriu o cronograma. Parabéns, Haddad. Cai quem quer. Já ontem, sua fala foi calibrada. Disse que o projeto está indo para a fase final. Depois, a ideia era que tudo fosse apresentado até sexta-feira, antes do presidente embarcar para Pequim. Hoje de manhã, Dilma disse que tudo ficou para depois de sua viagem lá para os comunas. Qual a expectativa com essa fala do Dilma? Duas opções. Primeira, falou, cara, a gente apresentar agora na sexta-feira vai ser ruim, a gente vai apanhar, independente, a gente vai apanhar, e talvez isso impacte a agenda positiva que ele acha que vai ter. Então talvez ele fale, não vamos tentar criar cortina de fumaça, vamos apanhar de vez, ou a gente espera aí um novo evento aí para ver e tentar dar uma chancelada aí com o Congresso. Ou ele também ainda está temendo algumas movimentações que está rolando, como por exemplo a escolha do relator. O Dilma não chamou o Lira à toa para essa viagem, não sei se o Lira vai, tá, as notas desconexas na imprensa, mas o Dilma ele quer trabalhar para encontrar um relator mais amigável. Porque o Lira já pontuou que ele quer indicar um aliado. Falaram que vinha da turma do próprio PP, mas também se cogita o nome do União Brasil, que do União Brasil já tem até o nome, que seria o Mendonça Filho. O nome contrário à ideologia, né, às ideias,
né, ideológicas do PT para o campo da economia. Então o Dilma quer chamar, vamos cá, Lira, vamos sentar aqui, vamos conversar. Acho que o Lira ficou com medo, né? Lá fora não tem para quem ligar, vai que ele fica assim muito perto da beirada da muralha da China, escorrega. Eu falei, eita, aí o Lira falou, não, acho que vou ficar por aqui. É isso que tá rolando. Isso aqui é a maior cortina de fumaça. Tá ridículo acompanhar isso daqui. Vocês vão ver. Semana que vem, até semana que vem, o próprio Lauro Jardim vai dar mais uma nota inflando a bola do Haddad como o grande articulador e, sabe, o grande guru da economia brasileira. Cai quem quer. Deixa lá, né? A turma do mercado. É tipo isso aqui, ó. O brasileiro acha que há fraudes em apostas online e apoia a regulação. Bom, eu acho que a turma realmente acredita que pode estar rolando aí, né, algum esquema para favorecer grupo de aposta, etc, tudo mais, ó. Favorecer grupo de apostas. Pode realmente estar rolando isso daí. Agora, essa fala é meio genérica, né? A população apoia a regulação. Que regulação? A Veja fala, a última questão do levantamento versou sobre o pagamento de impostos por parte das empresas para o governo federal. Entre os homens, 62% foram a favor. Entre as mulheres, foi de 48,8%. Será que eles sabem que se as empresas pagarem qualquer dinheiro que a empresa gastar mais, vai também impactar as apostas deles? Eu acho que não, né? Mas é aquela típica pesquisa nível IPEC, nível Datafolha, que a turma adora. Continuando, isso daqui é outra matéria que eu também não tenho nada contra se a discussão fosse feita do jeito certo. Quer discutir, discute. O meu problema é quando tenta atropelar, sabe, a história. Você vê, ó, a carta na manga do Dilma para aumentar o poder do governo na Eletrobras. Não tenho nada contra. Quer aumentar? Aumenta. Só que o Globo informa que a Casa Civil, junto com a AGU, planejam uma ofensiva jurídica. Querem entrar aí com a ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. O objetivo da ação, encomendada pelo Dilma, é derrubar o dispositivo que estabelece que qualquer acionista tem no máximo 10% do poder de voto nas assembleias, mesmo que tenha participação maior na empresa. Isso inclui a União, que tem 42,6% das ações. Acho que essa medida, quiser derrubar, não vejo muito problema não. Seria relativamente justo, né? Quem tem uma fatia maior tem um peso maior na hora de votação. Isso também preocupa quando você olha o mundo hoje. Você vê essas questões aí desses conselhos. Chega uma BlackRock da vida, chega uma Vanguard, compra ali o tanto, pega ali os 10%, chama os amigos, né? E no final do dia são várias empresas, que cada com 10%, que todas no fim são controladas por uma pessoa só, e aí comanda a empresa. Nada contra isso. Só que, mais uma vez, isso daqui, qual o caminho para resolver? O legislativo. Do mesmo jeito que, através de uma lei, esse dispositivo foi aprovado via lei, o Dilma deveria propor uma lei. Testar a base que ele possui na Câmara, a base que ele possui no Senado. Não, ele quer atropelar o poder legislativo e governar através do judiciário. Nada contra. Quer ir? Resolve, bicho. Coloca lá, vamos do jeito democrático, deixa todo mundo votar. Não, não é. Mas, enfim, né? Não adianta reclamar muito, é o que tem pra hoje. E vai estar todo mundo passando pano. Agora começa uma série de notícias que foram sensacionais. Todas se conectam. Todas fazem os brasileiros relembrar do período de ouro do PT na frente da presidência. Ave Maria, começar por essa, ó. Escolha de nova diretora de cartões da Caixa abre crise no banco. O Radar mostra nesta semana, na edição de Veja que está nas bancas, que servidores da Caixa começaram a se movimentar para denunciar os desmandos da cúpula do banco, na escolha de novos executivos para cargos estratégicos. A gestão de Rita Serrano, a nova presidente da Caixa, conduz o processo de forma sigilosa e distante das regras de governança da instituição. Um exemplo desse procedimento, segundo fontes do banco, foi o anúncio dos canais de comunicações internos da instituição, da nova chefe da diretoria executiva de cartões, Ana Donata. Integrante da Gerência Nacional de Operações de Cartões do banco, ela foi confirmada na diretoria sem que seu nome
tivesse obtido o aval dos órgãos de governança da instituição. Abre aspas, o nome da Ana Donata não foi aprovado pelas instâncias de governança, mas já foi anunciado na função nos canais internos do banco. Isso revoltou os empregados, diz uma fonte da Caixa. Vocês esperavam algo diferente? Para ser justo, a Caixa entrou em contato com a Veja e eles colocaram a nota. A Caixa enviou ao radar a seguinte nota. A Caixa informa que segue rigorosamente todas as regras de governança e compliance em relação à seleção de executivos que vão ocupar cargos de alta gestão do banco. E depois falar com o textão para falar que não fizemos nada errado. Vou ficar do lado da Caixa, do Dilma. É assim, né? Não tem nem como duvidar. Vamos continuar. Eu falei que era uma série de notícias. Olha essa. Quem não procura, não acha. CGU do Dilma dilui setor de combate à corrupção e diz priorizar a prevenção. Olha que lindo, rapaz. A remodelação da CGU, que vem sendo feita sob o comando do ministro Vinícius de Carvalho, extinguiu a Secretaria de Combate à Corrupção. Pra quê, né? E rebaixou a Diretoria de Operações Especiais a uma coordenação localizada dentro do gabinete de outra estrutura na pasta, né? Virou o famoso cocô do cavalo do bandido. O setor de operações especiais, que integrava a extinta secretaria, promove investigações de combate a desvios e mau uso de recursos públicos. É meio estranho, né? Não tem estranho, não é. Isso aqui é o que era esperado do PT. Oficialmente, né? A CGU tem dito que mesmo com a mudança, a função de combate à corrupção permeia todo o trabalho da Controladoria Geral da União. Isso é a versão oficial. No entanto, servidores ouvidos pela Folha reservadamente apontam que, na prática, o tema foi colocado em segundo plano. Eles afirmaram que, tanto nos estados como em Brasília, houve a substituição em postos-chave de pessoas especializadas na área de combate à corrupção por servidores relacionados à prevenção e transparência. E olha que interessante. É a última. Olha que frase. A CGU é o órgão responsável pelo controle interno do governo federal. É o órgão que fiscaliza o governo, né? As lambanças. Eu tinha que fazer um setup aqui para apertar um botão e a qualidade do som saiu bacana, mas eu não tive tempo de fazer hoje. Minha mãe mandou esse áudio aqui, ó. Ele tem 4 segundos. E aí eu ia ficar dando play sempre nele, né? Toda vez que passar uma notícia dessa. Cadê aqui, ó? Minha mãe mandou, ó. Vamos lá. Faz o L. Esse áudio é bom. Dá para repetir várias vezes no vídeo, ó. Governo Dilma recicla orçamento secreto e beneficia aliados e parentes de Lira em Alagoas. Faz o L. A partir desse ano, porém, o mecanismo foi reciclado e começou a ser feito com outra rúbrica, a RP2, utilizando na distinção de verbas dos ministérios. Notícia fresquinha, saiu hoje de manhã, 4h30 da manhã. E o que seria esse RP2? Bom, a Globo depois soltou outra nota para explicar. Ó. De RP9 a RP2. Entenda como o governo Dilma reciclou a prática do orçamento secreto. O mecanismo repete a falha de transparência e permite que o governo use esse dinheiro para fazer barganhas políticas com o parlamento. Aí qual é a questão? De forma bem simples e direta. Teve o julgamento, né? Suprema Corte. E decidiu que não ia ter mais. O orçamento secreto. Tá ruim desse jeito. E aí do valor total do orçamento secreto, metade foram para as emendas individuais. 9,8 bilhões. Aquelas emendas que é proporcional, né, para os deputados, todo mundo recebe. E você sabe para onde vai. Tem a transparência que todo mundo já espera, né? Ali, ó, nessa modalidade, todos os congressistas recebem o mesmo valor e a transparência quanto à destinação e autoria. Bom, metade do dinheiro foram para as emendas individuais, 9,8 bilhões de reais. A outra metade, os outros 9,8 bilhões, foram
para o caixa dos ministérios. E esse repasse é feito por outra rúbrica, a RP2, e pode continuar sendo usada em negociações políticas, distribuída de forma pouco transparente e sem isonomia. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que isso ia acontecer? Olha essa. Governo põe sob sigilo visitas a Dilma no Palácio da Alvorada. E o melhor, o sigilo imposto no governo Dilma passou a vigorar no mesmo dia em que o petista derrubou sigilos criados por Bolsonaro. Ele prometeu que ia derrubar o sigilo de Bolsonaro, né? Mas se bem que ele também prometeu transparência. Mas o que não teve, né? Ele derruba o de Bolsonaro e coloca sigilo no dele. Ah, meu Deus. Vamos lá. Faz o L. Olha essa. O governo federal falou que estava tudo sob controle. O Flávio Dino falou que falar em GLO é uma violência política, né? A turma achando aí que o exército resolve tudo, isso é um absurdo. É um remédio extremo. Olha só, gente, dia de ontem, G1. Um artefato, né, explodiu na ponte de Igapó e trecho é interditado, diz a PM. O trecho foi interditado logo após a explosão que ocorreu por volta das 5h30 da tarde dessa terça-feira. Rio Grande do Norte chegou ao seu 8º dia sob ataques de criminosos, mas tudo sob o controle, né? 100% tudo legítimo. Poxa, eu esqueci de pegar, eu vi um link do cara postando o vídeo dos trabalhadores voltando a pé, com medo, porque na verdade, né, tava sem transporte público, não lembro se teve um ônibus aí tava com problema, etc. Mas enfim, né, tudo sob controle. Aí veja, tudo sob controle. A Globo, obviamente, passando pano, né? Vem passando pano nesses últimos 8 dias, não teve reportagem especial no Fantástico, mas você vê, a coisa é tão séria que a Embaixada dos Estados Unidos pede que americanos revisem planos de viagem ao Rio Grande do Norte. Não é porque a imprensa não está dando a devida atenção que as pessoas não estão preocupadas com isso, né? O mundo tá vendo, fala, ó, vocês aí, viu? Cuidado aí com as férias. Eu não acho que vocês deveriam visitar o Rio Grande do Norte, tá complicado. Representação diplomática no Brasil recomenda turistas a revisarem os planos de segurança pessoal e orienta funcionários do governo americano a evitar viagens ao estado. Evitar, tipo assim, tá proibido de ir. É a palavra bonitinha, né? Mas o que importa é que a democracia venceu. Venceu. E vamos lá, vamos olhar. Porque a gente vai falar agora mais um pouco da justiça. Rio Grande do Norte tá resolvido. Próximos dias aí com certeza vai estar tudo de boa. E a justiça vai poder voltar a focar suas energias nos reais problemas do Brasil, que não é combater o crime. Ó, efeito Dilma desaba o número de novas ferramentas liberadas para civis. O número de registros para cidadãos comuns caiu 79% em fevereiro de 2023 em relação com o mesmo período de 2022. A quantidade de novos registros já havia caído em janeiro. Foram 2.503 no atual governo contra 8.797 no mesmo período em 2022. A queda é consequência da ofensiva da gestão do Dilma para reverter a política belicista tocada por Bolsonaro. Ah, Bolsonaro. Esse Bolsonaro, viu, é um problema. Vamos lá. Vai, computador. Mude de tela. Vai travar? Pronto. Dino promete confisco de ferramentas de CACs não recadastradas no prazo. Essas são as prioridades. Grandes prioridades. O juiz falou, ó, a Polícia Federal fará uma busca ativa para a apreensão, né, de ferramentas que não forem recadastradas até o dia 3 de abril. Aí, né? Todo mundo ciente. Vai receber a PF na porta de casa. Eu gostei dessa notícia. Acho que o Juscelino deve ter olhado por isso e falou, aí, ó, aí, rapaz, qual é, Dino? Até você?
Pivô de suspeitas de corrupção na Codevasf, lucrou no governo Dino e fez alianças no Maranhão. Sócio oculto da Construservice mantém elo político com aliados do atual ministro, que nega a relação com o empresário investigado. O Juscelino também nega, né? Ai, ai, ai. Aí você vê, por outro lado, essas notícias estavam no último dia, tanta confusão acontecendo que não tem tempo de comentar. Mas eu falei, não, tem que comentar isso daqui pra tá registrado. Paulo Pimenta, ministro do Dilma, omitiu ao TSE casa em área nobre de Brasília. Ele omitiu, né? Uma casa que ele adquiriu em 2013 por 1,6 milhão de reais. Equivalente a cerca de 3 milhões em valores atualizados pela inflação. O imóvel fica no Lago Norte, né? Não entrou em nenhuma relação patrimonial apresentada pelo ministro nas eleições de 2014, 2018, 2022 e obviamente isso não vai acontecer nada. Na última disputa em que se reelegeu deputado federal, Pimenta declarou ter patrimônio de apenas R$ 192.800. O que foi, rapaz? Aqui, velho. Jump. Aqui. Aqui. Dá um oi aí. Hein? Dá pra galera. Cheguei, ó. Igual o dinossauro. Vou falar, Dino. Hoje, casas próximas ao do ministro e de tamanhos semelhantes são listadas por mais de 5 milhões de reais. Bom investimento, né? Pegou de 1,6, tá valendo 5. No último dia 10, o Dilma, né, e o Arthur Lira fizeram um churrasco na casa do nosso secretário da SECOM. O ministro afirma que a casa é um patrimônio dele da mulher e que está devidamente informada na declaração dela à Receita Federal, né? Mas não custava, né, ele colocar na declaração dele aí pro TSE. Mas tudo bem. Ah, entendi. Isso aqui é a comida, né? Isso aqui é o resto do prato. Vem comer aqui. Olha lá. Ela quer lamber o prato. Comi, tinha uma galinha. Tá lá. Lula prepara mudanças na Lei Rouanet com ações para superar patriarcado. De acordo com a minuta do decreto obtido pela Folha, o fomento ao setor, que inclui expressamente a Rouanet, passa a ter entre os objetivos ações que promovam a superação do patriarcado. Você, artista, tiver um projeto para superar o patriarcado, pode se animar. Esse último item volta a constar no texto após ter sido excluído por decreto editado por Bolsonaro em 2021. Bolsonaro tentou proteger o patriarcado, mas não vai conseguir, Bolsonaro. O patriarcado será derrotado. Essa notícia é interessante. Aqui vai se conectar com a notícia que a democracia venceu. A Veja soltou essa nota aqui, falando o seguinte: Almeida, o ministro aí dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, propõe debate sobre a legalização, mas esbarra em tabu. O jornalista da Veja, ele até deixa claro a opinião que ele possui do tema, que você vê, ó, sai governo, entra governo, a descriminalização do consumo continua sendo um tabu. Também indignado, mas ele continua. O exemplo mais recente de que políticos da direita e esquerda tentam abafar o assunto é a repercussão da declaração do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, defendendo a ideia de que o Supremo Tribunal Federal julgue logo um processo que está parado desde 2015 e libera aí, né? Abre aspas, sou a favor da descriminalização, né? Contra etc. Aí essa batalha contra a turma causa um prejuízo irreparável, disse o Almeida à BBC, acrescentando que isso contribui para solucionar o problema dos presídios lotados. Trata-se de um debate racional e necessário, segundo o jornalista da Veja, mas a reação no Congresso foi péssima, inclusive entre membros de partidos que integram o governo. Na tribuna, o coronel Assis, do União Brasil, disse que essa é a política do fim do mundo e fez coro com o bolsonarista Osmar Terra, de que tal iniciativa aumentaria a criminalidade. Na terça, dia 14, Cabo Gilberto formalizou um requerimento de informações ao ministro do governo, acusando de demonstrar desprezo para com os milhares de familiares que sofrem com os filhos viciados. Fica arrastando o garfo no prato, ficando zoado.
Depois de apanhar feio pelo posicionamento corajoso e oportuno, Almeida resolveu se calar, né? Esse jornalista tem cara que gosta, viu? O ministro dos Direitos Humanos não sofreu reprimendas em público, afinal, como observam seus interlocutores, suas posições progressistas são conhecidas desde antes dele assumir a pasta. E olha que informação interessante, eu não sabia disso, juro por Deus. Em 2011, o então secretário nacional de Políticas sobre Drogas, Pedro Abramovay, deixou o cargo depois de defender o fim das prisões para pequenos infratores, vamos falar assim. O governo do Dilma tentou apagar o incêndio provocado por Almeida, dizendo que a declaração era apenas opinião pessoal, sem indicação alguma de uma futura política pública, né? Aí no final falou lá do Flávio Dino, que falou uma lorota. Dino acrescentou ainda que o executivo só deliberará sobre o tema após a decisão final do judiciário. Nos bastidores, a avaliação é de que não é a hora de mexer nesse vespeiro, sobretudo em um momento de intensa polarização. E foi o Pedro Abramovay que recentemente fez uma declaração. Ele disse que a democracia ganhou uma segunda chance. Depois de tudo que vocês acabaram de ver, todos os ataques infundados, né, um teatro contra o Banco Central, tocando fogo no Campos Neto, atacando pessoas em entrevistas realizadas dentro, né, do aparato estatal. Depois de todas as confusões na economia, não, mas a democracia ganhou uma segunda chance. A democracia ganhou uma segunda chance. Se você não sabe, o Pedro Abramovay, ele é o diretor da Open Society Foundation, a ONG do Soros, na América Latina e no Caribe. Fazia parte do governo da Dilma. Eu não sabia dessa, né? Como as coisas se encaixam, né? Como tudo é bem engraçado no final do dia. Esse é a turma aí que tá na frente desse desgoverno. Que, meu Deus do céu, né? Só faz levar o Brasil pro buraco. Voltando aqui ainda para a entrevista, não vou dar play na fala, mas só para mostrar para vocês. Dilma diz que não vai escolher PGR indicado em lista tríplice por causa de moleques irresponsáveis. Mais uma vez, o que é que tem a ver os moleques irresponsáveis da Lava Jato com a lista tríplice? Lá tem 3 nomes. 3. O que é que tem a ver? A Lava Jato já acabou, né? Mas o que é que tem a ver? Nada. Para justificar a hipocrisia, porque o PT tem uma nota oficial, se não é que não apagaram do site, que eles criticaram Bolsonaro veementemente quando Bolsonaro escolheu Aras. Aí, para ele tentar abafar, criar cortina de fumaça, ele tem que colocar culpa em alguém. Eles não estão mudando de ideia porque eles são, né, hipócritas. Não, eles estão mudando de ideia por causa da culpa dos moleques irresponsáveis. O PT sempre coloca a culpa nos outros. Quando não coloca a culpa, tá mentindo. Isso aqui eu vou ter que dar play. A esquerda faz questão de manter viva a memória de Olavo de Carvalho. Você não quer café? Queremos café. E depois o próprio ex-comandante de operações da PM também disse a mesma coisa, que ele foi Exatamente. Lá e um sujeito disse para ele: eu sou um ET e estou aqui como escalão avançado porque os ETs vão descer quando o exército der um golpe. Isso foi uma revelação dessa semana. Gente, quando aquele Olavo de Carvalho temava em convencer, tinha 50 milhões de pessoas no mundo que acreditavam que o mundo era plano. Você, agora que não está na entrevista, dizer uma coisa para vocês. Não, mais tá. A gente está fazendo uma pausa mais tarde. Eu posso tomar café? Pode tomar café. Traz o café, pessoal. Pode tomar café com aqui. Meteu logo a mentirada, né? Que o Olavo de Carvalho dizia que a Terra era plana. Pô, Lula. Sério, bicho. Achou que não tava gravando, né? Falando pros amigos. O pior é que ele acredita. O pior é que acredita. Você vê, ó. Ele achou que não tava mais gravando. Você vê? A galera mente tanto que eles acreditam nas próprias mentiras, bicho. É inacreditável. Mas vamos lá. Tá dando tempo. Queria comentar pelo menos mais esse tema aqui, ó. Veja que interessante. CEO do Renova BR fará parte do conselhão de Lula. Renova BR, aquele dos super políticos. A turma que é apoiada pelo Luciano Huck,
pelo lema, onde a Tabata estudou, e diversos outros nomes. Estrutura que já existiu em governos anteriores do PT, agora será chamada de Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. Conselho SG do governo do Dilma. Aí veja, enquanto o Dilma está falando em SG, a ONU está concordando com ele. A ONU está cobrando, né? Teve um relatório que foi divulgado, o relatório mais apocalíptico dos últimos tempos. A CNN fala sobre isso, ó. Tempo para evitar catástrofe está se esgotando. Aponta o relatório da ONU. Gente, temos que correr, o tempo está acabando. Você vê, ó. A ciência não é nova. O relatório reúne o que o IPCC já estabeleceu em um conjunto de outros relatos ao longo dos últimos anos, mas mostra uma imagem muito dura para onde o mundo está caminhando. Este relatório é a avaliação mais terrível e preocupante até agora dos impactos climáticos crescentes que todos enfrentamos se mudanças sistêmicas não forem feitas agora. Tem que ser agora. É um cavalo de pau no planeta. Aí o que eu acho interessante da nota, né? O Brasil é o grande vilão. Eles querem a todo custo que o Brasil abrace toda essa agenda. Pare de usar gasolina, diesel, né? Seja agora tudo elétrico. Aí a nota fala, ó, apesar da Agência Internacional, né, de Energia dizer em 2021 que agora não pode haver novos desenvolvimentos de combustíveis fósseis se o mundo cumprir os compromissos climáticos, os governos continuam a aprovar projetos de petróleo, de gás e de carvão. Enquanto eles apontam o dedo para o Brasil, para a Amazônia, você vê, o governo do BD acaba de dar luz verde ao extremamente controverso projeto de perfuração de petróleo Willow no Alasca. Eita, rapaz. No Brasil, SG. No Brasil, due diligence, para não poder expandir o agronegócio na região norte, na região do Cerrado. Não pode. Estados Unidos, perfuração de poço de petróleo. Os comunas estão planejando uma enorme expansão do carvão, o mais sujo dos combustíveis fósseis. E o Brasil está fazendo transição energética. É piada. Piada. Em 2022, concedeu licenças para a produção de carvão em 82 locais, o equivalente a iniciar 2 grandes usinas a carvão a cada semana, de acordo com o relatório do mês passado. Mas o relatório desta segunda-feira também estabeleceu caminhos para manter o mundo no caminho certo. Este relatório é um tanto uma condenação contundente da inação dos principais emissores, quanto um plano sólido para um mundo muito mais seguro e igualitário. Quem vocês acham que vai seguir esse plano? Você acha que os Estados Unidos vai seguir? Vocês acham que a Alemanha vai seguir? Você acha que a Rússia vai seguir? Você acha que a Índia vai seguir? Eles vão travar países como o Brasil, países na África, América Latina, terceiro mundo. Manter os países em desenvolvimento, os países de terceiro mundo, etc., subdesenvolvidos, manter do jeito que eles estão. Impedir, né, a verdadeira independência, a melhoria na qualidade de vida das pessoas. Aí, enquanto o Ocidente está aí, cobrando regrinhas de SG para salvar o planeta, olha esse encontro. Olha lá. Esses dois países juntos, unidos, são autossuficientes. Toda a energia que os comunas precisam para continuar se desenvolvendo, cada vez mais indústrias, um estado pujante, acachapante, como dizia o Vila, a Rússia tem para dar, vender e emprestar. E já estão trabalhando nisso. Esse petróleo, gás e tudo mais. E aí? Além disso, o Xi e o Putin declararam uma parceria econômica que pode ajudar suas nações a burlar as sanções do Ocidente. Além disso, já estão negociando com a Índia altos valores, ao ponto da própria Reuters pontuar que o petrodólar pode estar entrando em risco, que está negociando inclusive petróleo em outras moedas, não em dólar. O Irã apoiando, os outros países do BRICS. Além disso, a Rússia está fazendo eventos com países da África para fomentar a união, para fornecer energia barata, fornecer alguns tipos de tecnologia para ajudar a desenvolver esses países
e criar um novo bloco. Quem vocês acham que vai se desenvolver mais rápido? Esses países que não estão nem aí pro ESG, transição energética, ou a turminha que tá batendo continência pra ONU? Olha o que essa turminha do Ocidente tá causando, né, para as democracias liberais, as democracias ocidentais. Olha como estava o mundo há 10 anos atrás, olha como está agora. Olha como está, principalmente, né, desde que o Biden assumiu a presidência do governo dos Estados Unidos. Olha como as coisas estão indo de forma assim aceleradas e estão perdendo a mão. Estamos sob o risco de ver a turma do Oriente conseguir realmente emplacar, né, uma mudança nesse tabuleiro global. Aí no meio disso tudo tem que aparecer a turma do Dilma, que prometiam que seria, não, somos a favor dos BRICS, somos isso, somos aquilo, a gente faz, a gente acontece, a gente vai dar cambalhota, vamos trazer, né, a democracia do Rio Branco de volta para o Itamaraty. Chanceler de Lula sobre mandato contra o Putin. O Brasil segue o Tribunal de Haia. Se o Putin vier ao Brasil, vai ser difícil, viu? Se ele vir aqui, ele que não pise aqui, viu? Vai ser preso. Qual a necessidade disso? O tribunal aí que só foi lá condenar Bolsonaro também, etc, tudo mais. Gente, não serve pra nada. É aquela fala que não agrega em nada. Não tem nenhum tipo de ganho. Ele podia só ficar calado. Não tem nenhum tipo de ganho. Mas ele faz questão. Tem que lacrar. Tem que lacrar. Enquanto isso, o Dilma vai viajar para os comunas. A imprensa inteira tá fazendo uma campanha de marketing e eu fico triste de ver os deputados eleitos pelo agronegócio em silêncio. Pessoal, a imprensa está soltando várias notas falando que o Dilma está fazendo as pazes com o agro e vai levar o agro para passear com ele lá na Ásia. Não, gente, não vai. Não é o agro que está indo com o Dilma. É o JBS. É a turma que tem negócios no agronegócio, mas é a turma de industriários, etc, tudo mais. Não é o agro, não é aquela família que tem 3 gerações, que tá lá morando no interior de Ribeirão Preto, Presidente Prudente, pegando aqui o estado de São Paulo, a turma lá no interior do Mato Grosso. Não é essa turma. É a turma que tá aí, é a turma JBS, é a turma que tem indo com Lula. E aí os deputados que foram eleitos com apoio do agronegócio ao redor do Brasil, que são alguns mesmos, estão calados sobre isso. Podiam estar colocando aí, falar, cara, vocês estão mentindo, a imprensa está mentindo, o agronegócio não fez as pazes em nenhum momento. Isso aqui é balela. Tanto que ninguém foi convidado. Deixa lá. E dá tempo de comentar aqui umas coisinhas bem rápidas. Bem rapidinha mesmo. Ontem teve o evento do PL. Lançaram a Michelle para liderar o PL Mulher. Deve ser candidato a alguma coisa, sei lá, eu acho, né? Em 2026, 2024. Enfim. O que eu acho engraçado é a repercussão da imprensa. Segundo o Josias, PL alimenta a ficção ao fazer de Michelle mais do que ela pode ser. Pela repercussão da imprensa, acho que sentiram, né? Nem sei se vai ser candidata. Nem sei se vai ser candidata mesmo. Tem uma notícia interessante no final do vídeo. Mas só de ver o choro da imprensa, eu fico me questionando. Aí veja. A grande missão de Bolsonaro na volta ao Brasil. Missão boa. Além de receber Bolsonaro, num evento com milhares de apoiadores, acho que quem tiver oportunidade deve querer ir, né? Ver Bolsonaro. O Valdemar espera que Bolsonaro passe a viajar pelo Brasil para voltar a organizar os núcleos bolsonaristas que estão desmobilizados e sem voz de comando. Em parte deve estar mesmo. E todo mundo já esperava isso. Só que a matéria é um pouco mais específica. O ex-presidente será uma espécie de piloto da política do PL para cooptar prefeitos de outros partidos e, com isso, ajudar a oposição a fortalecer sua base nas próximas eleições municipais. E agora? O partido de Valdemar tem especial interesse na base de prefeitos do PSDB em São Paulo, hoje um partido sem protagonismo e recursos para manter influência no interior do estado. Tentar trazer a galera para o PL, base, já mirando 2026.
Se der certo, o plano bolsonarista é assombrar a segunda parte do governo do Dilma com uma ampla frente de administrações municipais que ajudariam a puxar votos no interior contra o petismo nas próximas eleições presidenciais. O PL está longe de ser um partido perfeito. O Valdemar está muito longe de ser um conservador. Mas, em comparação a 2019, graças a Deus não, também, óbvio, Deus no meu lugar, mas graças a Bolsonaro, hoje a direita, minimamente, tá andando. Um pouquinho de evolução, um partido para tentar dar um tipo de cara, algum projetozinho, né, para realmente fomentar ideias mais à direita no Brasil. Olha a diferença. Dentro de todo o caos que a gente vive, quando você olha assim no lado, você fala, temos alguns motivos para comemorar. Graças a Deus. E a notícia que eu falei que é animadora, e que eu não sei se Michele vai ser candidato nem nada, porque, sim, estamos comentando isso desde janeiro. E o Estadão hoje de manhã fala o seguinte: aliados de Lula estão de olho nos prazos do Tribunal Superior Eleitoral contra Bolsonaro. Eles falam que, mesmo com a saída do Michel Lewandowski e a chegada do Cássio, eles ainda acham que o placar fica 4-3 contra Bolsonaro. Só que tem a data que pode ser a data da virada. A data temida para uma virada de placar é prevista para setembro, quando o ministro Benedito será substituído pelo Raul Araújo. Caso as ações não sejam julgadas até lá, teme-se que Bolsonaro recobre a vantagem, né? E sobreviva na corte. A turma tá com medo do Jair. O Jair tá vindo aí. Mas vamos ver, né? Até setembro. Vamos cruzar o dedo, né? Não custa torcer. Saudade do Jair. Ontem foi aniversário dele, né? Todo mundo aí comentou. Quando eu lembrei, já tinha gravado o vídeo. Eu só fiz uma postagem do Twitter logo cedo na manhã. Jairzinho, 68 anos. Tá aí. E 26 vai estar com quanto? Ano que vem, 24. 69. 25 tá com 70. 71. Tá bem, né? Histórico de atleta. Mas vamos ver. Enfim, vou mandar os vídeos que eu dei play no vídeo de hoje. E os que eu não dei play, como o da turma do PT, né? Colocando fogo lá na estrada do Campo Neto. Vou mandar no canal do Telegram. Link tá aqui na descrição. Se gosta do meu trabalho, pode estar no meu canal. Tem um plano de valeu, tem um Patreon na descrição. E também temos o Atlas Brasil, kimpaim.com. E é isso. Compartilhe esse vídeo e com fé em Deus, espero poder estar aqui amanhã e também te ver. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!